O que quer dizer tutela antecipada estabilizada? Jogo rápido. O que quer dizer tutela antecipada estabilizada? Ou estabilização da tutela antecipada? O que significa estabilizar quando a gente faz menção à tutela antecipada? Essa expressão ela surge no artigo 304 do Código de Processo Civil. O artigo 304 do Código de Processo Civil ele fala que a tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, que é justamente a tutela antecipada antecedente, requerida em caráter antecedente, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Ou seja, a gente só faz menção à estabilização da tutela antecipada quando a gente faz menção à tutela antecipada antecedente, que é aquela tutela antecipada que você pede antes do pedido de tutela definitiva. Vocês sabem que em algumas situações urgentíssimas, a gente pode fazer o pedido de tutela antecipada de forma antecedente e depois a gente aditar a petição inicial no prazo de 15 dias para que depois a gente faça o pedido de tutela definitiva. Então eu costumo dizer o seguinte, é como se fosse um procedimento em duas fases. Você tem uma fase de cognição sumária em que você faz o pedido de tutela antecipada e depois, quando você faz o aditamento da petição inicial, o procedimento continua em cognição exauriente. Aí você discute a questão da tutela definitiva, o pedido de tutela final. Bom, a estabilização da tutela antecipada, ela é algo assim que foge um pouco da lógica geral que a gente tem em relação às tutelas provisórias. Porque a gente sabe que a tutela provisória, ela não é dada para durar para sempre. Ela não é uma decisão para ser eterna, uma coisa julgada, definitiva, imutável. Ela não é dada para isso. A tutela provisória ela é concedida com caráter de eternidade, ou seja, ela tem uma eficácia no tempo limitada, ela não é dada para durar para sempre. Porém, esse artigo 304 ele permite a estabilização da tutela antecipada, fugindo dessa lógica geral. Porque, embora a tutela antecipada seja considerada uma tutela provisória e sempre uma tutela de urgência, ela tem essa característica da urgência, em alguns casos específicos, quando ela não é impugnada pela parte contrária e o autor requer na petição inicial a estabilização, ela pode se imutabilizar, ela pode se tornar imutável, indiscutível. E aí você não vai discutir isso mais nessa ação. Se uma das partes quiser rediscutir isso e rediscutir a decisão que foi estabilizada, essa tutela antecipada estabilizada, ele tem que fazer isso em ação própria. Então, a estabilização da tutela antecipada é fazer com que essa tutela antecipada, que é uma tutela provisória, que é uma decisão que não é dada para durar para sempre, que ela seja imutável, ela não é dada para ser imutável, ela se torna imutável com a estabilização, fugindo dessa regra geral. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Se porventura você ajuiza uma ação contra por exemplo, uma empresa de saúde, uma seguradora de saúde, ou então uma cooperativa de saúde, para que o seu cliente, por exemplo, faça uma cirurgia cardíaca, e é só isso que o seu cliente quer, fazer a cirurgia cardíaca, uma vez que ele consegue eliminar via tutela antecipada, realiza a cirurgia e preserva a sua saúde e sua vida, ele muitas vezes não tem interesse em continuar com essa ação. Ele quer por ele e termina ali. Ele já fez a cirurgia, está bem de saúde, ele não quer mais ficar discutindo, por exemplo, com a companhia lá, a empresa de saúde, a seguradora, a cooperativa. Ele não quer discutir indenização, ele não quer discutir nada. Ele só queria salvar a vida dele e preservar a saúde. Só isso que ele queria. Então, uma vez concedida essa tutela antecipada e ele conseguindo fazer a cirurgia, por ele, a ação termina ali. E aí entra, por exemplo, a estabilização da tutela antecipada. Essa liminar que foi concedida e foi cumprida, ela pode se estabilizar, se mutabilizar, e aí o procedimento ele é encerrado. Quem explica isso muito bem, como é que funciona, o que significa a estabilização da tutela antecipada, é o professor Eduardo José da Fonseca Costa. Eu separei um trecho para vocês que eu gostaria de projetar. Estabilidade, outra coisa não significa, senão irrevogabilidade ou imodificabilidade desse elemento. E aqui ele faz menção ao elemento sentencial mandamental ou executivo antecipado. E aí ele continua. Estabilizar é imunizar contra revogação ou modificação. Enfim, estabilizar é imutabilizar. Então, estabilizar uma tutela antecipada é fazer com que essa decisão, essa tutela antecipada, que ela é provisória, ela se torne imutável. Então, mesmo ela sendo concedida em cognição sumária e não em cognição exauriente, ela vai se tornar imutável e só vai poder ser discutida em ação própria.
Se você quiser saber um pouco mais sobre essa ação que pode rediscutir essa tutela antecipada estabilizada e o que significa, qual o sentido que o STJ deu a essa palavra recurso prevista no artigo 304, basta vocês escreverem aí no comentário. Um abraço.